Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós participamos mais uma vez da palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Sabemos que nós precisamos de Deus, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos estar alertas a tudo que Ele fala conosco através da sua palavra. É acesso livre que nós temos à palavra do Senhor. Basta nós buscarmos a Ele. E é isso que Ele nos diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós temos responsabilidades também em buscar ao Senhor. E nesses dias em que estamos impedidos de reunir com os irmãos no templo, que estamos impedidos de cultuar a Deus em comunhão uns com os outros, nós precisamos buscar ainda mais a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra do Senhor. É como nós estivéssemos nos nutrindo, nos alimentando, para que nós possamos gastar mais energias neste mundo em que está cada vez pior, neste mundo em que cada vez as coisas vão se destruindo, as coisas vão perdendo o seu valor, a verdade de Deus ela vai sendo tirada de muitas áreas em que nós convivemos, nas escolas, no trabalho, na sociedade em que nós vivemos. Então, quando a verdade de Deus ela está sendo tirada destes lugares, dessas áreas, então a igreja tem que se fortalecer ainda mais. A igreja tem que impor a sua identidade. A igreja precisa marcar o seu terreno para que nós possamos juntos ficar firmes no Senhor e não deixar que a igreja venha se acabar nessa geração em que nós estamos. Resistir até o fim, ser fiel até a morte, estar ao lado de Jesus em todos os momentos da nossa vida. E o próprio Cristo, Ele vai nos garantir essa vitória. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único e eterno Salvador, a promessa na palavra de Deus é que nós estamos unidos a Ele, que nós estamos juntamente com Ele como igreja do Senhor. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 4, que vai falar da nossa união com Cristo. Como que nós estamos unidos a Cristo. Como que nós estamos representando a Ele como igreja. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo e a igreja é este corpo em que o próprio Cristo é o cabeça. Então nós estamos unidos a Ele neste corpo e Ele está sendo a nossa direção. É Ele, através da sua palavra, que nos dá direção neste mundo. Então nós estamos unidos a Ele e nós precisamos representar Ele aqui na face da terra. Então Colossenses 3, de 1 a 4, vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, que na leitura da Tua palavra, o Senhor venha nos dar entendimento, Pai. O Senhor venha esclarecer as nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, aplicar essa palavra em nossos corações e que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha desenvolver essa palavra, esse entendimento em nossa vida, para que possamos ser transformados, ó Pai, e a nossa vontade, Pai, seja também a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos ver Paulo falando com a igreja em Colossenses que eles realmente estavam unidos a Cristo. E ele vai dizer aqui no verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, primeiramente nós temos a certeza das coisas lá do alto. E quais são essas certezas? É que nós estamos glorificados com Ele. Nós já estamos ressuscitados juntamente com Ele. Nós já experimentamos o que é ser uma igreja de Cristo aqui na face da terra. Nós já temos a sensação de que experimentaremos a glória celestial juntamente com Cristo. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós devemos olhar para o nosso destino final. Nós devemos olhar para a nossa morada final. Nós devemos olhar para a chegada final, para o nosso último estágio de vida, que é a vida eterna. Então Paulo ele está aqui desafiando a igreja que estava unida a Cristo, está desafiando a igreja a olhar para as coisas lá do alto. Afinal de contas, nós já estamos ressuscitados com Cristo, no sentido de que quando nós estamos unidos a Ele, nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza que no último dia estaremos glorificados juntamente com Ele lá nos céus. Então, se fostes ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se você manifesta Jesus Cristo em sua vida, se você tem a certeza da salvação, se você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se você batizou, se você fez a sua profissão de fé, se você pertence a uma igreja, se você preserva um testemunho, então pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas que estão preparadas para você, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então tudo que nós estamos passando aqui como igreja, independente dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas tudo que nós temos passado aqui, isso um dia vai acabar. Isso é passageiro. Nós não podemos nos apegar às coisas terrenas, assim como foi com a mulher de Ló. Ló, quando foi tirado ali de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade iria ser destruída, quando ela é retirada dali, o que acontece? Ela olha para trás. Aquela atitude de olhar para trás é não se desgarrar das coisas terrenas, é não se desgarrar dos bens materiais que eles tinham conquistado ali em Sodoma e Gomorra, é sentir saudade deste mundo em que ela está sendo retirada. Assim é aquele que aceitou Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Se ele tem certeza da sua salvação, se ele tem certeza da glorificação com Cristo, ele deve agir dessa forma. Ele não deve olhar para trás, ele não deve olhar para as coisas do mundo, ele não deve ajuntar tesouros aqui na face da terra. Então Paulo está dizendo para a igreja: buscai as coisas lá do alto. De que forma? Busque os frutos do Espírito. Busque a bondade, busque a misericórdia, o domínio próprio. Busque você agir aqui na face da terra como aquele que foi certificado como um cidadão do céu. Aquele que já está garantido, já está glorificado com Deus. Então busque as coisas lá do alto. Busque o seu galardão. Busque sustentar essa esperança que há em você, o testemunho que há em você. Então, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos sendo privados de nos reunir, nós estamos sendo privados de tantas coisas neste mundo, de encontrar talvez alguém que nós tanto amamos, mas continue buscando as coisas lá do alto, porque não são as coisas aqui da terra que vão ditar o seu modo de vida, não são as coisas aqui deste mundo que vão interromper a sua vida espiritual, não são as perseguições aqui deste mundo que vão interromper a sua vida cristã. Buscai as coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque as coisas lá do alto não serão destruídas. Lá a traça e a ferrugem não corrói. Lá ladrões não escavam, não roubam. Porque lá a vida é eterna.
e as coisas também são eternas. E ele vai continuar também, além de você ter atitudes de buscar as coisas lá do alto, porque você está unido a Cristo, ele vai dizer outra coisa no verso 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, além de você ter atitudes de buscar as coisas lá do alto, você também vai ter que ter o pensamento voltado para as coisas lá do alto. Elevar os nossos pensamentos a Cristo, elevar os nossos pensamentos a Deus, pensar nas coisas lá do alto. E nós sabemos que quando nós pensamos muitas coisas negativas, quando nós pensamos nos problemas que nós temos que enfrentar aqui na face da terra, quando nós pensamos, quando o nosso pensamento é ocupado pelos problemas que nós vivemos aqui, muitas vezes a nossa vida ela fica bloqueada, a nossa vida ela fica como se nós não estivéssemos vivos, se nós não estivéssemos de lutar, se nós não estivéssemos de prosseguir para o alvo. Então, quando nós acumulamos muitas coisas aqui, pensamentos negativos em nossa vida, a nossa vida vai ficar uma atitude de omissão, em procurar uma zona de conforto, para que nós não tenhamos muitos problemas em levar o Evangelho à frente. Mas ele está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pensai nas moradas celestiais. Pensai na vida eterna com Cristo. Pensai na coroa eterna, no seu galardão que está preparado. Pensai em amar o próximo como a ti mesmo. Pensai em levar o Evangelho para todo mundo, em você falar a verdade acima de tudo e ser uma pessoa justa, ser bem-aventurado neste mundo, em buscar a justiça, a misericórdia, a verdade. Tudo isso é você pensar nas suas atitudes, o que você tem feito para realmente se certificar de que você tem a salvação garantida. Porque a salvação, ela não é um toque de mágica, em que de repente a pessoa vai ser carimbada e ela não precisa desenvolver mais nada na vida dela. Ela precisa desenvolver a salvação, ela precisa desenvolver a santidade, ela precisa trabalhar em sua vida um modo cristão de ser. E ele vai dizer aqui, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então você morreu para o pecado, você morreu para as coisas deste mundo, você não vive mais de acordo com as coisas do mundo. Você agora é uma nova criatura, você agora vive em novidade de vida, você agora é a igreja de Cristo aqui na face da terra. Pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas que estão preparadas por Jesus Cristo, porque Ele está nos aguardando. Ele está à direita de Deus Pai, uma linguagem aqui figurada, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então nós sabemos que Ele mesmo disse que iria preparar uma morada para nós. Quando Ele vai se despedir ali, quando Ele vai anunciar a sua morte ali para os discípulos, para aqueles que estão à sua volta, Ele disse que Ele iria, mas voltaria para nos buscar e nos levar para junto dEle. E no último dia, Ele diria, vinde bendito de meu Pai, venha para o gozo celestial, para a morada celestial que eu vos preparei. Então pensai nas coisas lá do alto, porque você morreu para as coisas aqui do mundo. Quando nós falamos isso é a expectativa bíblica daquele que realmente é convertido. Isso é a expectativa que vem da palavra de Deus. Não é o homem que inventou, não é um pastor que inventou, não é alguém que está ditando regras para você. É a palavra de Deus que está dizendo. O morador do céu,
aquele que está unido a Cristo, ele vai agir pensando nas coisas lá do alto. Ele vai agir como um cidadão celestial, como aquele que carrega o nome de Cristo, como aquele que realmente desempenha a salvação aqui na face da terra. E ele vai dizer no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então aquele que busca as coisas lá do alto, aquele que pensa nas coisas lá do alto, aquele que morreu para essa vida e vive com Jesus Cristo, quando Cristo voltar, quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele. Então vós também subirá juntamente com ele. Então vós também experimentará as mansões celestiais. Então vós também tereis as mansões celestiais. É simples, a palavra de Deus, ela é explicativa. Muitas vezes quem complica é o próprio homem, porque ele não quer a responsabilidade que a Bíblia coloca àqueles que precisam desenvolver a salvação. E quando nós desenvolvemos a salvação, quando nós notamos que a nossa vida melhorou, quando nós adquirimos mais conhecimentos, adquirimos mais transformação em nossa vida, nós percebemos que estamos prosseguindo para o alvo. Nós percebemos que estamos indo para o alto. Enquanto o mundo se afasta de Deus, a igreja se aproxima de Cristo. Enquanto o mundo está se perdendo nas suas mentiras, nas suas idolatrias, enquanto o mundo está se perdendo a cada dia mais nas paixões do mundo, a igreja se aproxima mais do amor de Cristo. A igreja se aproxima mais das coisas lá do alto. Então, isso é a dinâmica da igreja. Este é o caminho que a igreja vai percorrer. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é um caminho que leva à salvação. E poucos estão caminhando por ali. Poucos estão caminhando com essa dificuldade. Porque hoje nós vemos muitas vezes uma doutrina que vai pregar sobre que o crente não pode sofrer, o crente ele tem que ter prosperidade, o crente vai enriquecer aqui na face da terra, o crente não pode ficar doente. Então muitas vezes isso vai impregnando na cabeça das pessoas, e quando elas passam por alguma dificuldade, como tem passado nos dias de hoje, o que acontece? A sua fé é morta, a sua fé não é verdadeira. Por quê? Porque ela está acabando, porque ela está cada dia mais se deteriorando, porque ela nunca realmente existiu, porque as pessoas estão com fé naquilo que foi prometido por algum homem, mas a palavra de Deus nos garante que nós teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, Cristo venceu e com ele nós somos mais que vencedores. Então, se foste ressuscitado, se você tem um compromisso com Cristo, busque as coisas lá do alto, busque as coisas justas, busque as coisas verdadeiras, busque agir como um homem verdadeiro, como uma mulher verdadeira, como um filho verdadeiro, como um trabalhador verdadeiro, agindo com justiça, sem trapacear, sem muitas vezes querer ganhar em cima do sofrimento dos outros. Isso tudo é você buscar as coisas lá do alto, se aproximar mais do seu irmão em Cristo e melhorar aqui na face da terra como um bom cidadão, porque você morreu para as coisas terrenas, você morreu para a maldade aqui na terra, e você está junto com Cristo, e quando ele voltar, você também subirá com ele. Existe um hino com o título Unido com Cristo, é o hino 115 do nosso hinário, e ele vai relatar muito bem essa união que nós temos com Cristo. Vai relatar muito bem como é essa vida que nós temos com Cristo,
o que nós devemos esperar quando nós nos unimos com Cristo. Então, o hino 115, com o título Unido com Cristo, ele diz assim: com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resista ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Como é maravilhoso pertencer a Cristo, como é maravilhoso entregar a vida a Ele, como é maravilhoso pensar nas coisas lá do alto, saber que tudo está sendo preparado. E isso foi mediante a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você ganhou a salvação. Preserve a salvação. Desenvolva a salvação. Certifique-se para você mesmo que você está no caminho certo, agindo de forma correta. Não porque tem alguém vigiando, não porque tem alguém te avaliando, mas porque você já foi avaliado, porque você já está com Cristo Jesus. Caminhe em prol das mansões celestiais. Pense nas coisas lá do alto, para que quando Cristo voltar, a vitória esteja garantida em nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou,
Te agradecemos por essa semana que se inicia com o domingo do Senhor, em que nós levamos a nossa vida a Ti, ó Pai. Sabemos que estamos sendo impedidos de cultuar em comunhão com os irmãos, mas isso, ó Pai, não tira a nossa responsabilidade de guardar o domingo, de nos santificar, de buscar mais a Ti, ó Pai, de reunir em família e buscar mais ao Senhor. Fortaleça, ó Pai, a Tua igreja, fortaleça a nossa união contigo, Pai, que possamos estar a cada dia mais unidos ao Senhor, pensando nas coisas lá do alto, Pai, buscando as coisas lá do alto e cada dia mais, ó Pai, morrendo para as coisas deste mundo. Tire de nós, ó Pai, qualquer coisa que venha nos prender aqui na face da terra, ó Pai, as preocupações, as ofertas deste mundo, as vantagens deste mundo, ó Pai, os prazeres deste mundo, ó Pai, que o Senhor cada dia mais nos afaste disso, ó Pai. Tire de nós, ó Pai, qualquer pensamento, a cobiça, ó Pai, que pode fazer com que nós tropecemos e nós também, ó Pai, caiamos na vida do pecado. Tire, ó Pai, qualquer pensamento mal da nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, estar buscando a Ti em todo momento, para que quando o Senhor voltar, nós subiremos juntamente contigo, Pai. Fortaleça a nossa vida, fortaleça a Tua igreja e nos dê a Tua paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Continue firmado no Senhor. A união com Cristo é eterna. As coisas aqui na terra são passageiras. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Persista com a sua fé. Persista com o seu testemunho. Tudo isso vai passar, mas as mansões celestiais jamais passarão em nossos corações. Que Deus te abençoe. Inicie essa semana mais desenvolvido na sua santificação, na sua salvação, testemunhando sempre Cristo por onde quer que você passar, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Que Deus te abençoe. Amém.